Aleluia. Efésios capítulo de número 6, 8 e 10. Pronto. Queridos, quem encontrou, diga amém. O dia de hoje foi um dia que eu estava selecionando uma mensagem, uma palavra para pregar ao Senhor, aqui nessa casa essa noite, e orando a Deus em oração. Essa tarde foi uma tarde para mim também de oração. E eu disse a Deus: Senhor, que palavra levar à tua igreja hoje? Me direciona com uma palavra para mim falar, e o tema hoje foi batalha espiritual que Deus colocou no meu coração. E por incrível que pareça, desde manhã cedo, desde quando começou o dia, né, Francinei? Nós estávamos numa batalha aqui dentro dessa igreja com um problema de energia. Quero agradecer ao Francinei, ao Gustavo, ao Sérgio Moreno e ao Diácono Arlindo, que nos deram todo o apoio aqui no dia de hoje. Queridos, a batalha espiritual, ela é uma realidade. E eu preciso antes, rapidamente, explicar os dois extremos para vocês. Por que dois extremos, pastor? Porque existem tanto aqueles que levam isso a sério demais, como aqueles que não acreditam na realidade da batalha espiritual. Existem alguns teólogos, alguns estudantes da Bíblia Sagrada, que eles negam até mesmo a realidade do mundo espiritual. Que exista diabo, anjos caídos, Satanás, seus adversários, seus aliados, melhor dizendo, que esse mundo espiritual caído, ele existe. Só que existe um autor chamado Clinton E. Arnold, um americano, que escreveu um livro muito fantástico chamado Batalha Espiritual em Paulo. Clinton Arnold, esse livro é um livro que ele vai trazer desde os primórdios, desde quando o conceito de batalha de anjos caídos começou lá no judaísmo, vai trazer esse entendimento no mundo romano, no mundo helênico, no mundo oriental, no mundo ocidental, até chegar ao pensamento bíblico paulino. E a forma que ele vai trabalhar isso, e Paulo vai deixar muito claro nas Escrituras, na verdade, as Escrituras de uma forma geral, elas vão falar da realidade dessa batalha espiritual. A nossa luta, ela não é contra a carne e sangue, Efésios 6, versículo 10, 11, 12 e 13, mas ela é contra principados, potestades, dominadores e espíritos do mal que habitam nas regiões celestiais. Isso que o texto bíblico diz. Quando você pega Daniel, capítulo de número 10, olhe para mim, por favor, sua atenção toda aqui. Quando você pega Daniel, capítulo de número 10, você vai observar que existe ali um anjo chamado Gabriel. E Gabriel vai estar anunciando a Daniel sobre o fim, sobre as 70 semanas que Deus está revelando a Daniel. Quando você vai para Lucas, capítulo de número 1, você vai observar que o evangelista Lucas está narrando com o mesmo Gabriel, que é o anjo da anunciação. Ele está dando uma notícia a Maria que o Senhor Jesus viria a esse mundo. São as duas únicas vezes que esse personagem chamado Gabriel, ele aparece no texto bíblico. Quando você pega Judas, capítulo de número 9, você vai observar que Miguel significa no original quem é igual a Deus. Ele é um anjo de alta patente, um arcanjo na verdade. Estima-se que tem Pai, Filho, Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Depois desses três seres, que é 3 em 1 e 1 em 3, isso é uma outra mensagem, vai aparecer Miguel. Miguel seria o guarda, o chefe. Por que o chefe, pastor? Porque em Judas 9, em Apocalipse, capítulo de número 12, ele vai aparecer duas vezes. Em Judas 9, ele vai aparecer lutando com Satanás. A palavra Satanás significa, repita, diga adversário. A palavra diabo significa no latim acusador. E a palavra Lúcifer foi traduzida para o nosso português de uma forma errada, mas ela significa estrela da manhã ou estrela que brilha. A Bíblia Sagrada vai dar evidência dessa estrela que brilha da manhã para Cristo e não para Satanás. Só que o diabo vai aparecer como Satanás, como adversário, uma tradução errada como Lúcifer, como dragão, como serpente, como acusador. Esses são os nomes. Em Judas 9, Miguel aparece lá para lutar com Satanás pelo corpo de Moisés. Só que uma coisa interessante que na narrativa bíblica, mesmo Miguel, olha o que vai dizer o texto, quando eu vou para Apocalipse 12, vai ter essa mesma batalha. Miguel está com seus anjos. Quem são esses anjos? A Bíblia vai dizer em Isaías 6 que tem serafins. Tem 6 asas diferentes, ou 6 asas. A Bíblia vai dizer em Ezequiel capítulo 1 que tem 4 seres com 4 rostos diferentes. Homem, boi,
águia e leão, e eles têm 4 asas. A palavra serafim significa seres incandescentes, seres que ardem como fogo. A Bíblia também vai dizer que existe no Apocalipse 4 e 5, 4 seres viventes, 24 anciãos, viu? E isso é a atmosfera que a Bíblia vai falar sobre esses seres angelicais. E no Apocalipse 12, vai ter 2 bandos. Quantos bandos? Um bando está lutando Miguel e os anjos que estão ao lado dele. E do outro bando está Satanás com seus anjos caídos. E são muitos anjos. Por que, pastor Narciso, são muitos anjos? Porque no capítulo 5 do Apocalipse, na visão de João, ele vai ver milhões e milhares de anjos no número incontável de seres celestiais. Uma coisa interessante, quando Miguel está pelejando com a serpente pelo corpo de Moisés, mesmo ele tendo uma patente tão forte, sendo um anjo de guerra, que no Antigo Testamento é protetor de Israel e que no Novo é protetor da igreja, ele vai olhar para Satanás, para quem? E vai dizer que o Senhor te repreenda. Então você já observa que nessa passagem bíblica, a Bíblia está nos dando características que Satanás, o adversário, ele não é um ser qualquer. Outra coisa interessante é que quando Paulo termina de escrever Romanos, capítulo de número 16, ele vai falar, o Senhor Jesus, quem? Brevemente colocará Satanás debaixo dos vossos pés. Não é a gente que vai pisar na cabeça do diabo, é o Senhor Jesus que vai colocar, pela sua autoridade, ele debaixo dos vossos pés. Porque quando esse ser aparece aqui, ele aparece como uma forma de um ser poderoso. Quando você pega Colossenses 1, Efésios 6, as cartas de Paulo, você vai ver que Paulo está falando verdadeiramente dessa realidade espiritual. Ele está falando dessa realidade espiritual. Essa realidade espiritual, ela verdadeiramente existe. E como eu disse, existem 2 extremos. Qual é o extremo? Primeiro, aquelas igrejas que colocam o diabo como superior até mesmo ao Senhor Jesus Cristo. Você vai no culto lá se fala mais do diabo do que de cruz. Lá se fala mais do diabo do que de regeneração. Lá se fala mais do diabo do que a própria salvação ou do que mesmo até o próprio Senhor Jesus Cristo. Só que você vai em outras igrejas, essas outras igrejas, elas negam que existe essa batalha espiritual. Só que a gente precisa entender contra quem nós lutamos. Contra o que, irmão? Contra quem nós lutamos? Olhe para mim. Entendendo a guerra espiritual, primeiro a gente precisa entender, pastor, quando eu olho o texto de Efésios, os 3 capítulos de Efésios, eu vou observar que aqui, esse povo ele tem um entendimento acerca da batalha espiritual. E como era a batalha espiritual no século I em Éfeso? Dentro de Éfeso, só para você ter uma ideia, tem cerca de 44 divindades diferentes que são adoradas aqui dentro. 44 o quê? Divindades diferentes. A principal é Diana. Diana é a deusa principal da Ásia Menor, mas ela também é conhecida como a rainha dos mortos. Só que dentro dessa cidade, além de ter esse culto a Diana, tem cerca de 44 deuses, que para nós são demônios, anjos caídos, são adorados aqui. Então você pode observar que Éfeso, ela não é diferente de todas as cidades do mundo helenístico. Por quê? Porque ela está inserida nisso aqui. Atos capítulo de número 19, versículo de número 13 ao versículo de número 20. Olhe para mim. O doutor Lucas vai narrar algo muito interessante. Ele vai dizer que quando Paulo estava nas suas campanhas evangelísticas dentro dessa cidade, e o evangelho progredindo, prosseguindo, o evangelho crescendo, criando corpo, ele vai dizer que os bruxos, os mágicos, estão indo para a praça pública queimar os seus livros de magia. Quando você vai pesquisar um pouco sobre esses bruxos, sobre magia negra, sobre ocultismo, há quem diga, grandes estudiosos do Novo Testamento vão dizer que a carta de Paulo aos Efésios ela foi escrita para combater o ocultismo dessas pessoas. Por quê? Porque elas aceitaram a Cristo como Salvador, melhor dizendo, Cristo aceita elas como seu único e suficiente Salvador, só que elas têm muita dificuldade de entender como esse mundo espiritual existe. Até porque, no mundo espiritual e no entendimento deles no século I, os seres malignos, ou os seres ocultos, ou os espíritos ocultos, eles têm poder de influenciar tanto o bem quanto o mal. Ou seja, muitas das coisas que aconteciam no cotidiano daquelas pessoas, na vida delas normal, no seu dia a dia, para eles, por ter um entendimento errado, era feito por esses demônios. Por causa disso, eles de forma mística,
eram levados a cultuar esses demônios, pensando que esses seres, que essas deidades demoníacas, anjos caídos, eram deuses que estavam ali afugentando eles. E por causa disso eles faziam seus sacrifícios, suas obras, seu secretismo, sua libertinagem ou até mesmo o seu ascetismo. Só que uma coisa muito interessante, presta atenção. A magia, como eu disse para vocês, ela tinha o poder de manipular. E a cosmovisão desse povo era que os espíritos bons e os espíritos maus, eles estavam envolvidos em todo o aspecto. Olha uma coisa impressionante, pergunte o quê? 2000 anos depois que esse texto foi escrito, a gente ainda traz nas nossas raízes muitas coisas desse ensinamento. Quantas coisas que nós fazemos no nosso dia a dia. E aqui nesse texto é tão interessante que antes, Patrick, de Paulo chegar no capítulo 6, ele vai trabalhar no capítulo todo, preparando para o final, para mostrar que tem uma batalha espiritual. Só que antes que chegue no capítulo 6, para Paulo deixar bem claro que não é o diabo que faz tudo, e eu não estou aqui como um advogado dele, mas ele vai deixar claro que as tentações acontecem de 3 formas. A primeira forma é pelo sistema. Pelo quê? A segunda forma é que ele vai dizer que as tentações ela vem pelo nosso próprio desejo, a nossa carne caída. E a terceira e última pelo príncipe da potestade do espírito e do ar. Assim ele chama os seres espirituais caídos. Então Paulo vai deixar muito claro aqui nesse contexto que o mundo espiritual, que nem tudo que acontece de ruim é o diabo. Porque tem muitas pessoas, irmão, que andam fazendo o desejo da sua carne. Vou abrir aspas para te explicar. Uma certa vez, uma irmã chegou com o doutor Hernandes Dias Lopes no gabinete pastoral e disse: pastor, o meu pai está com o espírito do adultério. Ele exorta ela e diz assim: minha filha, o adultério não é um espírito, o adultério é uma obra da sua carne. Foi o que Paulo escreveu em Gálatas capítulo de número 5. Então a gente tem que saber o que é carne, a gente tem que saber o que é sistema e a gente tem que saber o que é o diabo. E Paulo sabia muito disso. Agora presta atenção. Cristo aqui, ele vai aparecer em cena. Por quê? Paulo queria que o povo os Efésios, o povo de Éfeso, entendesse uma coisa. Pergunte o quê? Eles ficassem sem dúvida nenhuma, que Cristo era superior a qualquer poder que pudesse existir. Deixa eu te explicar rapidamente. Coloca para mim capítulo 1, irmã Sandra, versículo 19 e segura até o 22. Olhe para cá. Na carta aos Colossenses, você vai observar que os colossenses acreditavam que quem criava tudo eram anjos. E Paulo então começa o capítulo 1 com um poema, dizendo que Cristo está acima de todos, que tudo foi criado por ele, que tudo é por ele, por meio dele, para ele, para que ficasse evidente para os irmãos de Colosso que Cristo era superior a qualquer poder e autoridade. Vou melhorar para ti. Lucas capítulo de número 11, versículo 21 e 22. O texto bíblico diz assim, pode colocar se quiser, irmã Sandra, depois guarda esse aí. Lucas 11, 21 e 22, o texto diz: quando o valente bem armado guarda a sua casa, em segurança estão todos os seus bens. Porém, 22, sobrevindo o mais valente do que ele, tira toda a amarradura em que confiava e divide os seus despojos. Volta para o versículo passado. Volta para o 11, 21. Essa palavra valente que vocês estão vendo aqui no versículo de número 21, valente, repita comigo, diga assim, valente e bem armado. Essa palavra valente é a palavra Ishuros. E ela é alusiva a Satanás, bem armado, catoplismenos, pronto para guerrear. Sabe o que Lucas está dizendo nesse texto? Que Satanás, o valente, bem armado, o próprio Deus disse assim, ó, o mundo jaz no maligno. Escute, ele não domina porque ele tem mais poder. Ele domina porque aquele que tem todo o poder permitiu que ele domine. Então a Bíblia vai caracterizar ele como valente. E nesse texto aqui, ele aparece bem armado. Catoplismenos, pronto para guerrear. Só que no versículo de número 22, que você vai ler e vai dar glória para me ajudar, vai dizer, porém, sobrevindo um mais valente do que ele. Escute uma coisa aqui. Meu irmão, se o problema não é o sistema, olha para cá, por favor. Se o problema não é o sistema, se o problema não é a tua carne, é diabo, é demônio, é espíritos. Sim ou não? Agora a questão é, só dá para ter segurança, só dá para lutar contra esses seres. Primeiro, eles sabem mais do que nós. Eles são mais fortes do que nós. Alguns já assistiram diante de Deus. Você está entendendo isso, irmão? Tanto que a classe de demônios que vai aparecer aqui no texto são classes diferentes de hierarquia de força. Por isso que o negócio aqui não é brincadeira, o negócio aqui é muito sério. E só tem uma maneira de resistir essa força, essas forças do mal. Pergunte qual? Por favor, mais forte, qual? É estando em Cristo. Porque maior do que eles, só Cristo.
Então eu estou explicando de forma detalhada para você que se você não estiver em Cristo, você vai ser engolido por essas forças das trevas. Viu? Por que, pastor Narciso? Agora coloque para mim, irmã Sandra, Efésios 1:9. Olha o que Paulo vai falar com essa igreja, por gentileza. Efésios capítulo de número 1, vou colocar o óculos que eu estou ficando velho. Versículo 9. Desvendando-nos o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo. 20. É o 19, irmã Sandra. 1:19. Capítulo 1, versículo 19. Obrigado. E qual a suprema grandeza do seu poder, falando de Cristo, para com que os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder. 20 até o 22. O qual exerceu ele, Cristo, quem? Não foi Maria, não foi Maomé, não foi Buda, não foi Kardec, não é nenhum líder religioso, não é nenhuma deidade grega, nem uma deidade romana, nem um espírito do candomblé, nem um espírito da Umbanda. Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo sentar-se à direita nos lugares celestiais. 21. Acima de todo principado e potestade e poder e domínio, da glória pelo amor de Deus, e de todo nome que se possa referir, não há no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça de todas as coisas. Escuta, tu tem duas opções. Ele vai ensinar na carta que não tem campo neutro. Ou tu é do time do diabo, ou tu joga do time do canela fina, ou tu joga do lado que não perde. Olha pro teu irmão, pelo amor de Deus, que tá fino. Olha para ele e fala, de qual lado tu tá? Se é do lado que não perde, eu não aceito que tu fale e ele não expresse nem glória a Deus e um aleluia. Paulo quer deixar bem claro uma coisa para vocês. Olha, eu sei que vocês estão... Olha, é como se fosse assim, ó. Eu sei que vocês vêm do ocultismo. Eu sei que aqui dentro de Éfeso tem 44 deidades que vocês adoram. Eu sei que aqui tem um templo de Diana. Eu sei que aqui que Asclepio é o adorado, que Esculápio é o adorado. Eu sei que aqui tem um templo para Apolo. Eu sei que aqui tem um templo para todos os deuses gregos, romanos. Mas nenhum. Levanta a mão, meu irmão, pelo amor de Deus. Oh, glória. Levante, levante. Ele é maior do que todo poder. Ele é maior no céu, ele é maior na terra, ele é maior debaixo da terra. Por isso que Davi escreveu com a mão levantada, Senhor, se eu for no mais profundo abismo, lá eu te encontro. Se eu colocar minha tenda no mais alto céu, lá tu estás. Foi por isso que Jonas teve que descobrir que na barriga daquele peixe, lá também ele estava. Escute isso, repita comigo, diga assim, conhecendo o poder divino. Que maravilha. Capítulo 4 da carta, versículo de número 6, irmã Sandra. Efésios 4, 6. O apóstolo Paulo vai escrever: um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos age por meio de todos e está em todos. O que significa isso, pastor? Os crentes da Ásia Menor anteriormente precisavam desenvolver uma perspectiva inteiramente nova sobre o poder divino, porque eles pensavam, escuta, era assim, ó. Eles serviam um Deus até aparecer um outro mais forte. Dá uma glória aí, irmão. Tipo assim, ó. Eu estou adorando um Deus aqui do Panteão grego. Só que se apresentar um mais forte, eu deixo esse fraco e sirvo o outro. Amém ou não? A gente não corre esse risco. Porque qualquer... Oh, meu Deus do céu. Porque qualquer um que possa se apresentar não vai chegar nem na unha. E eu vou te provar biblicamente. Como assim, pastor? Nosso Deus é tão grande. Escuta, eu fico olhando. Aconteceu a batalha no âmbito de uma atmosfera não cronológica, que é o nosso tempo. Cronos, nosso tempo. Kairos, tempo de Deus. Então, essa batalha, que batalha? De Miguel e de Satanás, que a Bíblia vai falar muito pouco. Muitos livros apócrifos ali vão contar essa história, mas não tem um crivo para nós. A gente não considera esses livros inspirados. Escuta, deixa eu te explicar. Então, quando eu estou olhando para essa batalha que aconteceu num outro tempo, antes mesmo que Deus dissesse assim, haja luz, e eu fico olhando Deus lá de cima, o Salmo de número 2, eu gosto de Bíblia, irmão, o Salmo de número 2 diz assim, ó, eles, no plural, trindade, olham para a terra, e quando o homem faz uma descoberta que o homem se acha o cara, por exemplo, encontrou a pólvora, que descoberta, encontrou cimento, meu Deus, que descoberta, a energia elétrica, meu Deus, que descoberta, o texto do Salmo 2 diz que Deus olha um para o outro e fala assim, acharam. Porque antes da eternidade, o proverbista disse que a sabedoria sentava com ele para aprender.
Calma, meu irmão. Por que a dificuldade, pastor, de tantos deuses? Porque não tinha um Deus para resolver tudo. Meu Deus, irmão, olha isso aqui. Como assim, pastor? Pode observar. Poseidon, Deus do mar. Diana, Deus do sexo, da orgia. Ares, Deus da guerra. Para cada um é um Deus. Sim ou não? Lá em Canaã, mesma coisa. Baal, Deus da agricultura, da chuva, do sexo. Astarte, Astarote. Uma família de deuses sempre cada um. Aí Deus falou assim para Moisés: Moisés, só fala o Senhor da glória. Entra lá no Egito. Para cada um, para cada ação, para cada falha, eles têm um Deus. Lá o Deus dele é o Nilo, é a Ram, é Ramsés, é Asíris, é Osíris. Para cada um, mas vai lá e fala assim para eles: olha, o eu sou. Não, tu deu glória porque tu não sabe o que é o eu sou. A palavra eu sou é arrier, ser arrier. Eu sou o que você precisar que eu... Moisés, se for a cura, eu sou a cura. Se for a porta, eu sou a porta. Se for a bênção, eu sou a bênção. Levante a sua mão. Se for um milagre, eu sou um milagre. Se é provisão, eu sou a provisão. Se é necessidade de ser um milagre, eu faço um milagre. Se for maná, eu sou maná. Se for sandália, eu sou a sandália. Se for a chuva, eu sou a chuva. Que eu sou o que tu precisar que eu seja. Aí escuta, Deus está olhando da eternidade, olha para cá. E o Pai está lá. E a Bíblia vai dizer que o plano de salvação, eu estou de olho no relógio. O plano de salvação, ele vai acontecer de acordo com a vontade de Deus. Quando você estuda teontologia, estudo de Deus, cristologia, estudo de Cristo, e pneumatologia, estudo do Espírito Santo, vagas abertas toda quinta-feira, olhe para mim. Quando você estuda essas 3 matérias da sistemática, você vai observar o que, pastor Narciso? Que o plano de redenção já foi feito na eternidade. Eu sempre digo que o nosso Deus não trabalha com plano B. Cristo não desceu aqui para montar uma equipe, fazer um plano, para ver se ia dar certo. Eu te provo na Bíblia, João 4,4. Coloca aí, irmão. A igreja lê e entendeu o texto. João 4,4. Leia no 3, 1, 2, 3. E era-lhe necessário atravessar a província da... O que tem a ver isso, pastor? Tudo. Tem 3 caminhos para ele ir. Ele pode ir pela costa, para evitar 500 anos de conflito com os samaritanos. Ele pode ir pela região da Pérea, que é mais perto. A única opção que ele não podia passar era por dentro de Samaria. Só que o doutor Hernandes Dias Lopes é muito oportuno quando ele diz: Cristo já tinha uma agenda feita na eternidade e ele veio só aqui cumprir ela. Cada cego que ele curou, meu Deus. Levante a mão, pelo amor de Deus. Cada leproso que foi purificado, toda vez que o mar teve que se acalmar, cada cego que viu, cada doente que foi restituído da sua cura, tudo já estava determinado. Paulo, escrevendo na mesma carta aos Efésios, no capítulo 1, do 1 ao 4, ele diz que antes da fundação do mundo, tudo já estava pronto. Aí escuta, ele falou assim: vamos fazer o plano, bora. Na eternidade eles decidiram quem via e quem iria morrer. E o escolhido foi, repita, o Filho. Ele toma um corpo como esse seu, limitado, porque na beira desse poço ele falou para a samaritana: tenho sede. Ele toma um corpo limitado porque ele falou assim: eu tenho fome. Ele veio como nós. Pergunte por quê? Cristo é tão forte, tão fora de série, que se ele vem com uma unha da glória, não dava o primeiro round para Satanás. E ele é tão grande, ele é tão poderoso, ele é tão Senhor. E é esse Deus que tu serve, é isso que tu tem que entender. Agora, como eu disse, para estar seguro, tem que estar nele. Tem que estar no propósito. É por isso que eu estou falando assim: olha, só tem uma maneira. Olha para cá, irmão. Só tem uma maneira de tu suportar o reino das trevas. Pergunte qual? É estando em Cristo. Escute só. Quando Paulo vai falar disso aqui, ele fala assim, ó: revistam-se. Leia o texto. Efésios 6, com a Bíblia aberta ou no telão. Efésios capítulo 6, versículo de número 10. Quanto mais sede fortalecidos no Senhor. Em quem? Não confia na tua força, não. E na força do seu, revestivos, essa expressão aqui, ela é chave. De toda. Olha, presta atenção, por favor, deixa eu te explicar. O negócio é tão sério, e a luta é tão verdadeira, que ele não fala assim, ó: tome uma parte da armadura. Olha isso. A armadura tem, eu falo e tu repete, diga: capacete, coraça, escudo, sandália e espada.
E a luta é tão séria. Como é séria, pastor? Se você observar ainda no versículo de número 11, revestivo de toda a armadura para poder ficar firme contra as ciladas do... A palavra cilada é a palavra grega metodeia. O diabo criando métodos todo dia, porque ele está com a certeza para alguns que ele vai vencer. Então, Paulo está dizendo, olha, o mundo espiritual, ele existe. Ele é uma realidade. Os demônios são realmente fortes. E a única maneira de tu não ser engolido é se tu estiver do lado que não perde, enxertado em Cristo e revestido de toda a armadura. Agora segura. Com todo carinho e respeito, olha para o lado, para o teu vizinho. Olha, estou esperando. E fala assim para ele, como é que está a tua armadura, meu irmão? Escute uma coisa aqui. Quem está aí, diga amém. A vida cristã, ela é uma guerra. Vocês estão ouvindo? O inimigo já foi vencido, mas ele ainda é atuante até o determinado momento final que Deus falou, game over para ti, que é no arrebatamento. Enquanto isso, ele está pelejando. Por quê? Pergunte por quê. Porque já está pronto um local chamado Guiena. Escute isso, para que haja temor no seu coração. Guiena é um inferno, é o lugar de punição final. Para lá, para o Guiena, que nós não vamos, em nome de Jesus. Porque o texto bíblico diz que o Guiena está preparado para o diabo e os seus anjos, não para nós. Amém ou não amém? E ele sabe que esse lugar já está pronto, que a sentença dele já foi dada e que o soberano Deus de Israel não vai voltar atrás. Então qual é o papel dele entre esse interim e o Guiena ser inaugurado? É tentar levar o máximo de pessoas possíveis para lá. E Paulo, sabendo que tudo isso aqui é verdade, que tudo isso aqui acontece, ele fala para a igreja, igreja, revestivos. Irmão, olha aqui para mim, por favor. Sabe o que me pesa o coração? É que amanhã você vai continuar, alguns vão continuar na mesma rotina de ociosidade e ansiedade. Que amanhã você não vai se preocupar com a tua vida espiritual, que você não vai se preocupar com o teu crescimento bíblico e que você não vai se preocupar em estar em uma batalha que ela é verdadeiramente verdade. Redundante mesmo assim, que ela é verdade. Essa batalha, ela é real. E Paulo está dizendo, versículo de número 12, por favor. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. É contra, repita, diga, principados, mais forte, potestade, dominadores e espírito do mal. Olha para mim. Esse texto aqui é um dos textos que eu mais preguei na minha vida até hoje. Viu? Eu conheço quase todos os verbetes no grego que está aqui nesse texto. Ele fala, a nossa luta não é contra carne e sangue. Aimá, Kai, Sarká. Fala, bora ver se tu... Vamos lá, fala. Aimá, Kai, Sarká. Carne, a nossa luta não é contra os desejos e tendências humanos. Ele começa, é contra principados. Sabe o que é principado? A palavra grega é archas, tiranos que se autodenominam príncipes. O demônio é tão forte que ele bate no peito e fala, eu sou um príncipe das trevas. E segundo a demonologia, o estudo dos anjos caídos, um principado, ele pode dominar uma rua, um bairro, uma cidade, um país ou até mesmo um continente. Preste atenção, Satanás não é onipresente, ele não está em todos os lugares. Então como é que ele tem o controle e informações? Simples. Todo o cosmo está rodeado nas regiões celestiais, que a Bíblia chama de Mesorano, segundo o céu, de tronos de principados, de tronos de demônios. Pela Bíblia nós entendemos que todo o cosmo, ele está rodeado por tronos de demônios que estão nas regiões celestiais. Pastor, qual é a base bíblica para o Senhor ensinar isso? No livro de Daniel, no capítulo 9 ao capítulo 10, olhe para mim por favor. Daniel vai fazer uma oração a Deus. E ele determina 21 dias de propósito. O Senhor manda Gabriel voltar. E ele diz assim, o Senhor manda um anjo vir, melhor dizendo, diz Daniel, no primeiro dia, qual dia? E tu intentaste no teu coração orar. O príncipe da Pérsia que habita nas regiões celestes. Olha o que era que estava acontecendo. Daniel está fazendo incenso daqui de baixo, mandando oração para cima. E quando chega na região celestial, entre a terra e o céu, aqui em cima travou uma batalha contra demônios.
Está vendo como o negócio é sério? E o pior, pastor, tu brigar contra um oponente que está na tua frente, que tu vê, até dá para se defender. E quando o oponente sabe mais, é mais forte, é mais poderoso, o que é que a gente faz? A gente segura no mais valente. Meu Deus, o que eu quero te explicar é que tu não pode, em hipótese alguma, razão ou circunstância, andar solto da mão do Eterno. Porque se tu fizeres isso, ele vai pegar nas ciladas do diabo. Pastor, repita, diga potestade. Olhe para mim, segunda classe, só nesse texto. Exósias, forças de combate. Olha como é, ó. Satanás é o chefão, abaixo dele estão os principados, e abaixo dos principados estão as forças, as potestades. Como se fosse assim, ó. O diabo falava para os príncipes, e aí, como é que tá? A igreja dele está bem? A família dele está bem? Já conseguiu destruir? E o principado olha para o outro demônio inferior e fala, e vocês, forças? Fizeram o trabalho essa semana? Já ouviu falar em crime organizado? Eu acho que vem da onde? Diga, principado. Fale forte, potestade. Dominadores do mundo tenebroso. Diga, dominadores. Cosmocratoras no grego. Sabe o que significa? Estrategistas do mal. Demônios que vão pegar uma caneta. Estou fazendo uma metáfora, é claro. E vão estudar os teus pontos fortes e os teus pontos fracos. Para ele trabalhar em cima da tua necessidade. Olha para o teu irmão e fala assim, sem Jesus nós estamos na roça. Olha isso, aleluia. Principado, potestade, dominador e o último, no texto, espíritos da maldade. Pneumático poneira no grego, que significa espíritos do mal. 4 classes de demônio, um príncipe das trevas, uma força de combate, um estrategista do mal e um espírito do mal. Todo dia se levanta para te destruir. Tu só está de pé e eu também, porque nós estamos do lado certo. Olha isso aqui. A gente entra no templo e fala assim, dobra o joelho na cadeira ou aqui na almofada e fala, Senhor, entramos na tua presença. Negativo. A Bíblia diz que ao redor dos crentes tem anjos. Tem o quê? Só que ao derredor dos crentes tem demônios. Se tu sair 1 segundo da presença de Deus, meu irmão, tu não sabe o que te espera. É por isso que Paulo entra aqui para a igreja e fala assim, igreja, a palavra revestir, o verbo está no imperativo. E quem estuda a língua portuguesa sabe que o verbo no imperativo, ele não está pedindo. O verbo no imperativo é uma ordem. O que é uma ordem? Por exemplo, ide e pregai. O ide é um imperativo, é uma ordem. Revestivos, Paulo está falando assim, ó. Eu não estou perguntando se vocês querem. Sabe qual é o problema? Pergunte qual. É que a gente se reveste dos nossos desejos, das nossas vontades. Nós amassageamos o nosso ego, a nossa carne, flertamos com o sistema, flertamos com todo o domínio que existe lá fora e esquecemos de estar preparado porque nós estamos em guerra. Eu falo isso aqui na autoridade de Deus e eu sei que Deus está falando através da minha vida nessa noite. Tua casa está de pé pela graça de Deus. Teu casamento ainda não acabou porque a graça de Deus é grande. Teus filhos ainda não sucumbiram porque Deus tem um propósito dentro dessa família. Porque o que tem de pessoas que brincam com o mundo espiritual, com as forças das trevas, negligenciando um princípio bíblico de batalha espiritual. Irmão, presta atenção nisso aqui, pelo amor de Deus. Se esse infeliz, se esse canela fina do inferno, não teve medo de peitar o Cristo no deserto, imagine nós. Se esse ser bateu de frente com um anjo chamado Miguel, que tem uma alta patente bíblica, e Miguel olhou para ele e falou, o Senhor te repreenda. Você já parou para pensar o poder que esse ser tem?
Se Deus abrisse os nossos olhos, como ele abriu daquele jovem do profeta. O profeta está numa montanha imensa. Ele falou: Senhor, o exército está lá embaixo. Tem muitos carros e cavaleiros. O profeta falou: Deus, abre os olhos desse jovem para ele ver o tanto de carro de fogo e cavaleiro de fogo que está pelejando aqui com nós. Se Deus olhe para mim aqui. Se Deus abrisse os nossos olhos, 1 hora do dia amanhã para a gente ver os livramentos. Os dados inflamados que não tocam. As línguas que estão por trás das paredes, tramando o mal que Deus abate. Meu Deus do céu. Escute isso aqui. Se você observar, ele usa o termo, capítulo 6, verso 12. Aí, olha aqui para mim, já estou terminando. Ele usa o termo, repita comigo, luta. Porque ele quer descrever um conflito. Ele vai usar o termo mal e trevas. Porque ele vai apontar para essa realidade. Até ele dizer no 6,13. Olha o que ele diz no 6,13, por favor. Capítulo 6, verso 13. Portanto, conjunção conclusiva. Tomai toda a armadura para que possais resistir no dia. Olha para mim. Tem um dia que ele te atenta. E tem um dia que é o dia do ataque inflamável. Olha para mim aqui, irmão. E tu pensa que os demoninhos que vêm atentar é demônio de... Meu irmão, não é demônio de alta patente. Tem crente que não aguenta um capetinha. Não é o chefe. Os chefes, eles têm patentes muito altas. Esses seres, irmãos, eles têm patente. Quem é que eles estão influenciando? Nossa sociedade. Os filmes e séries na Netflix estão ensinando ideologia de gênero para os nossos filhos. O nosso problema é que a gente pensa que pessoas endemoniadas é quando elas estão com a mão assim, ó. Não é. Essas pessoas estão influenciadas para fazerem leis contra a palavra de Deus. Essas pessoas estão influenciadas para fazerem filosofias, para acabar com a crença dos nossos filhos nas faculdades. O que é isso? São os principados atuando em todos os segmentos da sociedade. E o que nós estamos fazendo? Sabe o que é que Paulo ensina aqui? Que nessa batalha a gente não pode ficar só para trás, a gente tem que avançar. Por quê, pastor? Porque uma peça da armadura é a sandália, que ele tira lá de Isaías. E o texto de Isaías diz: conformosos são os pés daquele que anunciam boas novas. O problema é que a gente quer ficar parado, vendo o reino das trevas avançar e não fazer nada. Pastor, como é que eu começo? Começa a lutar pela tua casa. Preste atenção. A tua capacidade, olhe para mim, por favor. A tua capacidade e o teu nível espiritual, ele vai aumentar de acordo com a tua maturidade cristã. Tem pessoas aqui que já aguentam um pilotão de 10. Outros já aguentam um pilotão de 100. Tem uns, quem sabe, aguenta até um pilotão de acordo com a tua condição de maturidade. Deus vai te colocar numa prova para ser provado ou testado ou não. Mas tem pessoas aqui, irmão, que elas são tão fracas que no primeiro vacilo, elas estão no mundo. Elas são vencidas pelo simples fato de não revestir da armadura. Olhe para cá. Não pode terminar sem falar isso. Essa armadura, repita assim, armadura. Essa palavra armadura é a palavra grega panóplia. Repita, diga panóplia. Sabe o que significa ela? Uma armadura de um soldado de elite romana. Um soldado comum usa uma armadura chamada elecói, uma armadura inferior. Mas um soldado de elite, ele usa a panóplia. A panóplia, segundo os historiadores, aqui na coraça, onde? Tira uma caricatura do imperador romano Augusto César, uma cara com o emblema do imperador. Quando o soldado romano ia pelejar, e as pessoas viam a cara de Augusto César aqui na armadura do soldado, eles voltavam e diziam: bora voltar. É soldado romano. E mexer com Roma é comprar o caixão, porque naquele inteirinho, Roma manda no planeta Terra, belicamente falando. Olhe para mim. Espiritualiza isso. O diabo pega 4 demônios. Vou colocar os apelidos que as religiões de matriz africana dão. Preto Velho, Chucaveira, Mariana e Tranca-Rua. O que são esses demônios, pastor? O que são esses seres? Eles são anjos caídos. As religiões de matriz africana deram esses apelidos para ele: Umbanda, Quimbanda e Candomblé. Mas o que eles são? São anjos caídos. Quem está por trás do espiritismo? Anjos caídos. Quem está por trás dessas religiões? Anjos caídos. Isso dá até um processo, viu, irmão? Mas a gente está aqui para isso também. Olha para mim. Presta atenção para cá. Satanás pega os 4 demônios e diz: vão lá. Destrói a família,
o casamento, o ministério e me voltem aqui com resultado. Os demônios vêm todo dia, só que quando chegam diante de ti, aqui no teu peito, imagine eles baixando a cabeça, voltando para prestar continência para o líder e falar assim: oh, glória! Levante a mão. Por quê? Para melhorar. Porque os olhos deles são como chama de fogo. O pé como um latão reluzente. Na sua coxa direita está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Da sua boca sai uma espada flamejante de 2 gumes. Olhe para o seu irmão, segure na mão dele e diga: maior é aquele que está conosco. Não dá. Escuta, a gente não pode vencer essa batalha com as nossas forças, mas a gente pode segurar em um que tem toda a força, poder e autoridade. É por isso que na armadura, pastor Bruno, ele fala assim, ó: a fé só dá para acreditar e receber esses atributos de Cristo através de confiar e crer nele. E quem crê em Cristo não é aquele igreja visível que chega aqui, levanta a mão e amanhã está falando tudo que não presta e fazendo tudo que não deve. Quem crê em Cristo vive debaixo dos seus mandamentos. Amanhã você sair, olha para mim. Jesus ainda quer salvar mais uma pessoa aqui dentro. Olhe para mim aqui. Tem pessoas que vão sair daqui amanhã para fazer sexo com seu namorado. Tem pessoas que vão sair daqui amanhã para enganar os outros aí fora com suas práticas e ética e moral errada. Tem pessoas que vão sair daqui amanhã para dar falso testemunho na sociedade. Tem pessoas que vão sair daqui e vão continuar a sua vida de negligência e de mentira. Deixa eu te falar, na autoridade de Jesus, o diabo vai te pegar. Paga para ver. Deus está te dando mais uma oportunidade hoje. E falar assim, ó: eu tenho uma armadura top. Se eu falasse carro, tu ia dar glória a Deus e aleluia. Vou te dar mais uma chance. Eu tenho uma armadura só filé para te entregar. Eu tenho o capacete da salvação, coraça da justiça, sandálias do evangelho. Aleluia. Olhe para mim. Eu acho que o ano era 2013 ou 2012. Olha aqui, eu terminei. Pode chorar. Que coisa linda é ver crente chorar. Ainda mais quando é 8h20, que já passou 20 minutos. Olhe para mim. Olha aqui, crente. Abre os teus olhos. 2012. O ministério nasceu em 2014. 12 anos atrás. Eu fui pregar aqui em Águas Lindas. Para cá, né? Águas Lindas é para cá ou para cá? Para cá. Fui pregar aqui em Águas Lindas, festa de jovem. Só tínhamos a Sara, logicamente. Naquele tempo eu fui, preguei, aquele culto terminou 9h40, de tão gostoso que foi. Aquele dia que Jesus falou tremendamente. Até mensagem, eu lembro, foi uma mensagem sobre José. Cheguei, terminei a mensagem, minha mente é boa. Entrei no ônibus, o pastor me deixou na frente da Unama, na BR. Eu peguei o Cidade Nova 8. Naquele tempo tinha o terminal aqui no Abacatão, que entrava lá, pegava o ônibus e vinha embora para cá. Quando eu entrei no ônibus, 10 e pouco da noite, 3 profetas entraram no ônibus e anunciaram o assalto. Olha para mim. Irmão, a minha perna batia igual vara verde. Uma coisa é tu falar, uma coisa é tu viver. Naquele dia, Gabriel, eu fiz a oração de Emã, do Salmo 88. Emã orou assim, ó: Senhor, eu morto não te louvo. Eu apelei. E para completar a oração, irmão Marcos, eu disse: eu só ganho alma se eu estiver vivo. Então não dê, porque presta atenção. Baixa um pouquinho, meu filho. Tá ótimo, só baixa um pouquinho. Porque presta atenção, um camarada entra ali para perder ou para ganhar. E quem está usando ele não é o espírito. É a carne dele e o capeta que está nele. Sim ou não? Eles começaram a roubar todo mundo. Eu estava com um pocket.
da Samsung, olha o tempo. Sentei, peguei o celular para mandar uma mensagem para aquela gata que está sentada ali atrás. Sandra, tô chegando, amor, em casa. Nisso o ladrão... entraram quantos? 3. Um foi para a cabeça do motorista com uma 12 na mão. Uma 12 caseira. Tu já viu o tamanho dela? De uma 12 caseira. E 2 outros, diz que 2 outros, olha. E 2 outros com 2,38 no corpo do ônibus. Aí quando eu peguei o telefone, o ladrão ficou na cabeça do motorista, os 2 entraram, ele veio no meu telefone e pegou. E falou assim, é um assalto. Quando ele tocou no meu telefone, o ladrão gritou lá da ponta, ei, não toca nele, que ele é aqui! Começaram a roubar todo mundo, roubando todo mundo, e a minha perna batendo lá, já acreditando no livramento. O ladrão chegou bem na minha frente, pastor Bruno, falou assim, fique tranquilo, nós não tocamos em servos de Deus. Escute, poderia ser assaltado? Poderia, sem problema nenhum, mas naquele dia Deus quis glorificar o nome dele e mostrar quem manda no pedaço. Com quem tu anda? Em quem é a tua confiança? Em quem tu confia? Agora no tempo de política, a gente está vendo os caras desesperados atrás de político, meu Deus do céu. Como se o político pudesse colocar um fio de cabelo branco na cabeça dele ou tirar. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Deus é o meu refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia e na hora da tribulação. E nessa autoridade, nessa graça, como um leão que estou aqui em cima nessa noite, eu te chamo, vem te entregar para Jesus agora que eu quero orar por ti. Pode vir, meu filho. Pode vir, que é agora. É hoje.